Então, bom dia a todos. A gente vai começar, né, a disciplina de introdução, aliás, de informática aplicada à gestão financeira. Nessa disciplina, nós iremos apresentar e aprender alguns programas que auxiliam o trabalho de um financeiro, né, de um técnico em finanças. Os softwares que a gente vai ver é a calculadora financeira, a gente vai ter algumas aulas. Aí vamos começar com o programa Fortes. No programa Fortes é um programa específico da gestão financeira. Na realidade, não é é um programa porque ele funciona, né? Mas o que a gente vai ver vai ser uma versão web desse programa. É como se fosse um AVA, né? Como se fosse um Moodle, mas ele é a escola tem uma parceria com a empresa, a gente firmou uma parceria com o Fortes e ele tem só tudo dessa parte financeira. Tem a parte do software fiscal, tem a parte pessoal, tem a parte contábil. Então, vocês vão rever muito o que vocês aprenderam em contabilidade. A gente vai aplicar, né, nesse de legislação. Tudo que vocês aprenderam até agora, a gente vai colocar de forma prática nesse software. A gente vai ver também o Excel, como é que a gente pode utilizar o Excel. Eu sei que vocês já estudaram Excel na disciplina de informática básica, mas o estudo do Excel aqui é mais no sentido de como utilizar o Excel na empresa, no dia a dia. Que ferramentas, como é que a gente pode trabalhar controle de caixa, controle de estoque. Eu vou passar para vocês algumas planilhas que podem auxiliar vocês nesse trabalho diário. Vou ensinar para vocês também como é que se calcula os impostos, né, sobre a folha de pagamento, como INSS, imposto de renda. A gente vai aprender a calcular tudo isso, tá certo? Ao longo dessa disciplina. E também o Word, algumas funções do Word, mais para questão de documento. Mas isso já lá no final da disciplina, tá certo? A gente vai ver primeiro, vai começar com a calculadora HP, porque a gente precisa dos conhecimentos dela para seguir nas outras disciplinas, tá certo? Então, eu utilizo. Só um minuto que eu compartilhei errado o negócio para vocês. Cadê? Então, a gente vai utilizar esse livro, não é um livro, é uma apostila. A HP, ela tem uma apostila própria. Só que a apostila da HP, eu nem. A apostila não, o manual da HP, eu não acho didático. É um manual, é tipo um manual de um produto, e eu não acho didático. Vocês vão encontrar outras apostilas da HP na internet também, mas eu não acho didático nenhuma delas. O material mais didático e mais fácil de se entender HP que eu achei e que eu amo de paixão, vou guardar pro resto da vida, essa apostila aqui do Anderson Dias Gonçalves. Eu dou até o crédito para ele, porque é excelente esse material aqui do Anderson Dias Gonçalves, professor. Ele fez um, ele fez uma apostila da calculadora financeira, mas com ênfase na matemática financeira. Então, assim, ele explica todas as funções e explica ainda como utilizar essas funções aplicado ao que realmente a gente precisa aprender, que é a matemática financeira. Então, perfeito essa apostila. E tem tudo que a gente precisa da HP. Hoje, a gente precisa ver nesta aula essas primeiras funções. Hoje a gente vai ver todas essas funções aqui do capítulo 1. Conhecendo a calculadora, o teclado, as casas decimais, os números. Vamos entender que a calculadora financeira ela funciona de um modo diferente das outras calculadoras, né? Vamos entender a pilha operacional, os cálculos aritméticos, os cálculos de memória e as funções de porcentagem e calendário, tá certo? Essas serão as funções que a gente vai aprender na aula de hoje. Na próxima aula, que eu já vou deixar gravado para segunda-feira que vem, a gente vai aprender as funções financeiras.
tá certo? Então, eu vou deixar essa aula gravada para vocês verem na segunda-feira que vem. E aí, na outra semana, a gente vai para taxa de juros, séries uniformes, né? E séries não uniformes, VPL e TIR, né? Depois a gente vê os sistemas de amortização. Lembra que a gente estudou os sistemas de amortização, né? O americano, o francês, o SAC, né? Dá para calcular eles de forma bem facinho na HP. Então a gente vai ver também. A gente vai ver também algumas funções de estatística. Eu acho que vocês ainda não estudaram ainda estatística no ensino médio, porque é um conteúdo do terceiro ano. Então, eu não sei se eu vou passar isso para vocês, porque vocês ainda não viram e não está na ementa de matemática financeira, por isso que eu não expliquei para vocês. Mas algumas coisas são fáceis, tipo média. Média é bem simples, né? Eu posso até explicar como é que faz o cálculo da média. Do desvio padrão, já é um cálculo um pouquinho mais avançado, né? Porque tem que calcular a média, tem que calcular a variância, aí depois calcula o desvio padrão, né? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então tem que explicar para vocês a fórmula, então não vai dar tempo de explicar isso, né? Porque não é o foco da disciplina. Isso daqui vocês vão aprender na disciplina de matemática, né? Mas isso no terceiro ano. Acredito que isso vocês só vão ver no terceiro ano. Isso não é conteúdo nem do primeiro nem do segundo, não. Estimação linear, coeficiente de Poisson. Esses são conteúdos de estatística mais do ensino superior. Não se vê esses conteúdos no ensino médio. Então, pode ser até que eu mostre as funções, mas isso é só ver no superior mesmo. Média ponderada, vem no ensino médio, eu posso até mostrar para vocês. E é isso. Isso é o que a gente vai ver da calculadora financeira. E vamos ver também algumas noções de programação, que nessa apostila não traz. É o único defeito dessa apostila. O único defeito. Ela não traz programação. A calculadora financeira, sim, a calculadora financeira é tão completa que ela programa, né? E aí, que é tudo da informática, né? Vai gostar de saber disso. E dá para programar na HP. E ela é bem legal e a gente vai ter algumas aulas de programação. Tá certo? Então, só conhecendo aqui, né? HP. Então, essa apostila, né, foi elaborada com o objetivo de fornecer informações básicas da calculadora HP 12C, possibilitando ao estudante a compreensão de forma rápida e objetiva das principais funções da máquina, relativas à aplicabilidade em operações de matemática financeira. Observamos que a evolução da humanidade tem exigido cada vez mais decisões rápidas, principalmente relacionadas às questões financeiras, onde falta o conhecimento ou um erro na tomada de decisão pode ser fatal no que se refere ao desempenho de qualquer pessoal, profissional ou administrativo. A correta utilização da calculadora HP possibilita ao usuário tomar decisão segura e eficaz. Aqui, essas funções de testar a calculadora, que ele traz aqui na apostila, é mais para a calculadora física mesmo. Para quem um dia, né, for rico e quiser comprar uma calculadora, né, que hoje está caríssima. Está em torno de uns 300, 350, 400 reais, por aí. Eu tenho um HP, na época que eu comprei, era uns 200 reais. Na época que 200 reais era dinheiro, né? A minha calculadora já deve ter já seus 11 anos, 10 anos já. Eu acho que já está praticamente isso, que eu comprei ela em 2011. 2011 já vai o quê? 10 anos, né? A minha. Aí, essa função aqui, ela serve para você testar se o teclado da calculadora está muito... basicamente isso, Miguel, uns 300 por aí. Aí tem essas funções aqui. Você, com a máquina desligada, você pressiona a tecla X e depois a tecla 1. Aqui no aplicativo de vocês não vai ter a tecla 1. Por que não vai ter a tecla 1? Porque é um aplicativo, uma simulação da calculadora. Mas que ficaria aqui, ó, a tecla 1. Mas como na física, você apertaria a tecla X, né? Cadê a tecla X? Essa tecla X aqui, ó. Essa tecla X e a tecla 1. Aí ele vai meio que... Aí você meio que segura a tecla 1, né? Segura a tecla 1 e solta ela.
e depois solta em seguida a X. Você pressiona a tecla X, deixa segurado, pressiona a tecla ON e depois solta a ON e depois a X. Aí ele vai aparecer isso daqui, ó, na tela. Se aparecer isso daqui, significa que a calculadora está ok. Não tem nada de errado na calculadora, porque a calculadora às vezes ela dá pane. Então, quando não der pane, você faz isso para testar se está tudo ok. E cuidado, porque tem algumas versões falsificadas da HP, tá certo? Tem algumas pessoas xing-ling que falsificam a calculadora. Então, se você encontrar uma HP por R$ 50, por R$ 100, desconfie logo que é falsificação. Se você fizer, como é que você sabe que é uma falsificação ou não? Testando essa função aí. Se você testar essa função, não aparecer isso no visor, é porque seu HP é xing-ling. Ela não é normal, tá bom? Separadores de dígitos. Na calculadora, ou no aplicativo, né, quando vocês forem olhar, vocês vão ver que os números vão estar... Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu tentar aumentar. É o máximo que consegue aumentar, mas eu acho que dá para ver, né? Ó, aqui os separadores, eles podem estar com ponto, né? Para mudar só nas configurações mesmo. Aqui. Eu não sei se no aplicativo vocês dá para mudar. Ó, aqui no meu, ele muda. Geralmente vai vir assim, ó, um ponto. Porque quando você for digitar os números, ó, ele vai separando as casas de milhares por vírgula, e o que é vírgula, a calculadora entende por ponto, que é o padrão dos Estados Unidos, né? Que a calculadora é toda baseada no padrão dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é vocês colocarem no padrão do Brasil, que é a vírgula sendo vírgula, né? E não como ponto. Então, sempre, ó, eu gosto de utilizar a vírgula. Então, vocês veem isso no aplicativo, vocês têm como trocar a vírgula pelo ponto. Deve ter alguma configuração para fazer isso, mas eu não sei dizer como é que faz isso no aplicativo, não. Eu sei nesse daqui faz, mas eu não sei como é que faz no de vocês. Para fazer isso na calculadora real, é bem simples. Basta você desligar a máquina, depois apertar a tecla ponto, né? Você aperta a tecla ponto e depois liga a máquina. Ela automaticamente já vai mudar de ponto para vírgula. E é basicamente isso. O teclado. Vocês vão notar que no teclado da calculadora, a gente tem basicamente, uma tecla pode ter basicamente 3 funções. Vocês estão vendo que existem 3 cores na HP. Existe a cor branca, as funções de tecla cor branca. Existem as teclas de cor amarela, amarelo, laranja, enfim, aí, amarelo, laranja, dependendo do seu grau de daltonismo, né? Mas é laranja. E tem as teclas azuis, né? As teclas brancas, aliás, as funções de cor branca, elas são executadas logo quando você clica na tela. Então, elas são funções primárias. Basta você clicar nela para ela ser executada. Para você acessar as funções de cor azul, você tem que apertar primeiro o botão G. Tá vendo o botão G azul? Então, o G azul, para você acessar as funções de azul, você tem que apertar primeiro a tecla G para acessar elas. Da mesma forma, nas funções laranja. Né? Para acessar as funções laranja, tem que apertar o F e depois apertar a função laranja. Tá certo? Eu estou explicando isso, pode ser uma coisa básica, mas pode ser que não seja básico para outra pessoa. Então, eu estou explicando do zero, como se vocês nunca tivessem tido aula da calculadora, tá bom? Então, é basicamente isso.
A calculadora HP tem uma coisa bastante massa, que é que você consegue controlar o número de casas decimais. Você consegue colocar até 10 casas decimais nela. Então, se você colocar F0, não vai aparecer nenhuma casa decimal. Então, por exemplo, se você colocar F2, você aperta F, sempre F, e depois o número de casas decimais que você quer que apareça. Se você quer que apareça uma casa decimal, você coloca F1. Se você quer que apareça 9 casas decimais, você aperta F9, né? No caso, vai aparecer até, no máximo, 9 casas, né? Ele diz aqui 10, mas no máximo é 9. Internamente ela trabalha com 10 casas decimais, né? Mas para aparecer, só aparece até 10. Bem simples, né? Quando você quiser um número arredondado, você... Sim, e outra coisa importante é que a calculadora financeira, quando você coloca, por exemplo, só 2 casas decimais, ela aproxima o resultado. A gente vai já ver isso. Eu mostro já isso para vocês. Números negativos. Nas calculadoras científicas, por exemplo, você tem esse botão aqui de mais e menos, que é para justamente você trocar o grau de positividade ou de negatividade da calculadora financeira. Aliás, da calculadora científica, né? Na calculadora financeira, a gente utiliza o botão CHS, tá certo? Então, aquele botão de mais e menos da científica é esse botão aqui, ó, CHS. Então, primeiro você digita o número, né? Por exemplo, 2. Aí aperta a tecla CHS. Então, ele muda. Esse botão de CHS é como se fosse aquele botão de mais e menos. Para mudar. CHS menos, né? Aperta de novo, ele fica mais. Então, em vez de mais e menos, é o CHS. Então, lembrar, esse botão aqui de CHS, né, que é o branco, fica mais e menos. Até aqui, ok, né? Aí vamos para as teclas de zerar, as teclas clear, né? Apagando a calculadora financeira, ela tem 4 memórias. Eu vou já mostrar para vocês. Ela tem a memória X, tem a memória Y, a Z e a T. A calculadora mesmo, a normal, ela só vai mostrar a memória X. Os aplicativos de emulação, que inclusive o que eu mandei para vocês, ele tem essas outras pilhas, ele mostra as outras memórias, a Y, a Z e a T, né? Quem não conseguiu baixar aquele que eu mandei, sinto muito, né? Porque Mas assim, essas outras pilhas não vão influenciar em nada. É besteira mesmo. Porque tudo que a outra faz, esse daqui também faz. Então, é só questão mesmo para mostrar, né? Aí aqui são as funções clear. Toda vez que você for fazer um cálculo na HP, você vai precisar limpar todas as memórias. Porque assim, por exemplo, quando você vai inserindo os números, fazendo conta, por exemplo, eu inseri o número 2. Veja que ele já foi para a memória 2. Quando eu apertei o Enter, já foi para o 2. Apertei o 3. O 3 o 2 que estava na Y já vai para Z, né? Ele vai descendo. Eu vou já mostrar isso nas memórias. Aí, aperto o 4, por exemplo, Enter. O 2 já foi para T, o 3 já foi para Z e o Y já está no 4. Então, os números continuam armazenados na calculadora, tá certo? Então, para não dar erro de cálculo, sempre você aperta FCLX. Porque quando você aperta FCLX, aí vai zerar todas as memórias da calculadora, todas as pilhas de memória. Então, antes de efetuar qualquer cálculo na HP, lembra de apertar a tecla FCLX, porque aí vai apagar todo o registro de memória. Aí tem outras funções de clear, né? Clear, que é o CLX. Tem o clear, quando você aperta aqui, ó, clear Sigma, né? Clear Sigma vai apagar todo o registro de cálculos estatísticos,
quando você aperta F programa, né? Que esse aqui vai apagar todo o registro de programa. Eu não vou efetuar porque tem um programa salvo, que inclusive eu vou passar para vocês, que é na aula de programação, que é um programa para cálculo de taxa equivalente. Lembra daquele cálculo de matemática financeira que a gente fazia de taxa equivalente? 1 mais a taxa maior, mais 1 mais a taxa menor elevado a t, aquele cálculo chato que a gente fazia para conversão de taxas, para fazer no juro composto. Pois é, dá para fazer esse cálculo na calculadora HP só apertando alguns números, sem necessidade de fazer aquele cálculo daquele tamanho. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou apagar, porque a minha já está configurado. No aplicativo que eu mandei para vocês, ele fica configurado, o programa. Eu não sei esse outro se vai ficar, porque essas teclas de programação são para aplicativos pagos, tá certo? Então, eu não sei se no de vocês vai dar certo. Então, vamos aqui. Aí, vamos para as teclas RPN e algébrica. Essa tecla RPN e algébrica, ela não tem na calculadora financeira que eu passei para vocês, que é a Gold. Existem duas versões de calculadora financeira, que é a calculadora do modelo Gold, que é uma amarelinha, e tem o modelo Platinum, que é um modelo branquinho, é meio branquinho, meio prata. Qual a diferença do modelo Platinum para o Gold? Só que a Platinum ela é bem mais cara, além do preço, né? A Gold custa uns R$300, a Platinum em torno de R$500 a R$600. Qual é a diferença, Pedro, da Gold para a Platinum? A Platinum é chique, tem mais função. A única diferença é que a Platinum ela funciona com o método algébrico, o método de disseção algébrica. E a Gold ela só funciona com o método de notação polonesa reversa, que a gente chama de RPN. RPN, notação polonesa reversa. Você fala o contrário, né? É porque é em inglês, né? Notation polonesa reverse, né? Em inglês. Como assim, Pedro? Como assim? Notação polonesa reversa. Não entendi foi nada. Como assim? Me explique. Numa calculadora normal, quando você, por exemplo, vai fazer uma conta, vamos dizer que eu queira fazer 15 mais 15. Como é que eu faço esse cálculo na calculadora normal, na científica? Eu pego 15, né, assim, depois aperto o botão de mais, né, assim, depois aperto o 15 de novo, né, assim, e depois aperto o botão igual. Aí vai dar o resultado 30. Isso é na calculadora normal. Só que, quando você vai para a calculadora financeira, você olha ela, cadê o botão de igual? Vocês estão vendo algum botão de igual aí na calculadora financeira? Pois é, não tem, né? Botão de igual. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que vocês fariam 15 mais 15 aqui na HP? Os que ainda não sabem, né? Eu sei que já tem uns que já estão mexendo. Mas como é que eu faria isso aqui? Eu apertaria 15, aí o mais, 15. Aí vou apertar onde? Enter. Onde é que eu vou apertar para dar o resultado? Enter. Cadê? Como é que eu faço o resultado aí? Pois é, a calculadora financeira, ela tem um método diferente de você pensar. Na calculadora científica, você faz o passo a passo, né? 15 mais, depois 15, depois igual. Na calculadora financeira, você tem que pensar o seguinte. A calculadora funciona, vocês internalizam o pensamento dela. Ela é um pouquinho complexa, tá certo? Não é que ela seja difícil, ela é complexa, ela é só diferente. Pense como se fosse uma pessoa diferente, que você tem que interpretar ela para conhecer ela. Aí depois que você conhece o jeito que ela funciona, aí você passa a gostar dela. Entenda ela. Primeiro você vai ter que inserir os dados. Então ela funciona assim. Primeiro você insere os dados e depois você diz o que você quer fazer com esses dados. Então, se você quer somar 15 mais 15, você primeiro insere esses dois dados, 15 e 15, e depois você diz para ela que você quer somar eles. Então, para inserir os dados, você insere o primeiro dado, que no caso o primeiro número que é 15,
Para inserir, você vai apertar o botão Enter. Então, insere 15, botão Enter, né? Aí eu não quero somar o outro número, que é 15, aí eu vou digitar 15 de novo. E por último, o que você quer fazer com esses números, quer somar. Então, mais 15 mais 15, 30. Aí ela vai somar. Entenderam aí alguma dúvida? Entendemos. Pronto. Então, assim, isso vai funcionar para qualquer cálculo que você for fazer nela. Tanto para um cálculo simples, como esse de somar, quanto para calcular um juro simples, juro composto, ou então calcular cálculo de data. Primeiro insere os dados e depois diz para ela o que você quer fazer com esses dados. Então, sempre vai ser esse passo a passo. Aqui, ó, ele vai dizer, basicamente, né, o modo. Quando vocês forem colocar no exercícios, eu quero que vocês coloquem esse passo a passo aqui, ó, do jeito que está na calculadora, nos exercícios. Vocês colocam os números, né? Aí as teclas que vocês forem apertar, vocês colocam entre colchetes. Ele está aqui, ó, por exemplo, ele quer somar 5 mais 7, né? 5 mais 7. Então, na calculadora, deixa eu só diminuir aqui para ficar. 5 mais 7, né? Então, ele pegou 5, né? Ele apertou 5, depois Enter, depois 7, depois mais. Aí ele somou. 5 mais 7, 12. Esse é um módulo, né, da notação polonesa reversa. Já na calculadora normal, né, no modo algébrico, porque ela tem, na Platinum vai ter o modo algébrico, aí você vai ter que apertar bem por aqui, o modo algébrico. Aí você faz do jeito normal, 5 mais 7 e o igual, né, que o igual passa a ser o Enter, né, na Platinum, quando ela tá o modo algébrico ligado. Mas aí, todos os livros e apostilas que vocês vão encontrar para HP, todos os livros, sem mentira nenhuma, todos os livros que eu encontrei, assim, pelo menos os bons, né? Todos os materiais bons, eles sempre estão no modo RPN, na notação polonesa. Então, se eu fosse vocês, comprariam a Gold, porque assim, a única diferença é essa. Da Gold para Platinum é só essa. Só tem essa. E a cor, né? Que uma é douradinha, bem bonitinha, a outra é prata. E o preço, né? Mas eu acredito que não vale a pena. Porque tudo dá para fazer. Tudo dá para fazer com o modo normal, né? Com RPM. Aí, como eu falei para vocês, né? A calculadora, ela tem 4 memórias, que é o que a gente chama de pilha operacional. No modo RPN, 4 registros especiais da HP são utilizados para armazenar os números, né, durante os cálculos. Para entender melhor o uso desses registros, eles devem ser visualizados como se estivessem pilhados, né, como se fosse realmente uma pilha. Por esse motivo, são chamados de registros de pilhas, ou sem perda de generalidade de pilhas, né? Os registros de pilhas são referenciais como X, Y, Z e T, a menos que a calculadora esteja no modo de programação, né? O número exibido no visor é o número que se encontra no registro X. Os números do registro X, e no caso as funções dos dois números, o número Y e são números utilizados nos cálculos, né? O X e o Y. Os registros Z e T são utilizados basicamente para retenção automática de resultados intermediários em cálculos complexos. Então, o que eu falei para vocês, né? O X é o que fica no visor. Aí nós temos ainda o Y, o Z e o T. O X e o Y é os que fazem os cálculos. Então, a pilha X e a Y é a que faz os cálculos. O Z e o T são basicamente resultados, né, que fica. É tanto que dá para você trocar o X e o Y, né? A pilha X e Y nessa função aqui, ó. X e Y, ela serve para trocar números que estão entre, ó, por exemplo, o 2, que quando eu aperto o Enter, ele vai para Y. Aí, eu apertar aqui o 3, né? Você tem aqui o 2 no Y e o 3, aliás, o 2 no Y, né? E o 3 na X. Se você quiser trocar eles, aperte esse botão aqui, ó, X e Y.
Aí ele troca. O 2 vem para o X e o 3 vem para o Y. Então, essas duas pilhas, elas servem para efetuar os cálculos. A Z e a T é basicamente são memórias de armazenamento de resultados intermediários, né? Para cálculos mais complexos, né? Ela armazena esses dados intermediários para caso você utilize. Aí aqui ele dá um exemplo, né? Um exemplo prático de como é que funciona essa pilha, né? Ele mostra aqui o cálculo, né? Vamos examinar o cálculo para 7 menos 3, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vocês vão entender o seguinte, ó. Eu vou armazenar primeiro o 7, né? Quando você armazena o 7, quando você aperta o 7, só tem o 7 na pilha X, ó. A pilha Y, a Z e a T está zerada, que é o que está aqui, ó. Vocês conseguem ver isso bem direitinho, porque esse aplicativo mostra todas as pilhas, mas de uma calculadora financeira normal, não vai ter, né? Você não vai conseguir ver essas outras aqui, não, nem a Y nem a Z. Você vai conseguir ver o visor que é a X. Quando você aperta a tecla Enter, o que vai acontecer? Vai aparecer o 7 na X, ainda vai continuar aparecendo o 7 na X, e esse 7 também vai aparecer na Y, tá certo? Então, vai aparecer o 7 tanto na X como na Y, justamente para você conseguir efetuar o cálculo. Quando você aperta a tecla 3, o que vai acontecer? O 3 vai ficar na X, o 3 vai ficar na X, e o 7, que estava na X, vai pular para Y, é como se fosse uma pilha, ó. Apertei o Enter, ó, o 7 foi subindo, né? O 7 foi subindo, apertei o 3, o 7 subiu. O 3 veio para o lugar do 7 e o 7 subiu para o Y. Ó, o 3 ficou no X e o 7 foi lá para o Y. Quando eu digo o que eu quero fazer com esses números, né, que é diminuir, eu não quero diminuir 7 menos 3, vou apertar agora o botão de menos. O que foi que aconteceu? Ficou só o resultado da subtração, que foi o 4, e sumiu, né? Sumiu o 7, né? Sumiu, as outras geraram. Então, ficou só o resultado. Quando eu for, ela também dá para fazer cálculos diretos, né? Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Vamos examinar o que acontece quando você vai fazer um cálculo complexo, como esse, né? Que tem multiplicação, né? E depois divisão. Como é que faz, né? Lá. Como é que faria esse cálculo aqui na calculadora? Antes de tudo, sempre apertar o FCLX. O FCLX serve para você zerar a calculadora. Então, vamos lá. Você não quer... Primeiro, você vai seguir na ordem, tá certo? Não tem mistério. Vá seguir na ordem do cálculo. Você não quer multiplicar 3 vezes 4? Então, o primeiro número que aparece é 3, né? Ó, o 3, você vai colocar o 3 aqui no visor de X. Depois, você vai apertar o Enter, né? Para inserir ele. Ó, quando você apertou o Enter, ficou o 3 na X e o 3 na Y. 3 na X e o 3 na Y. Aí, agora, você vai apertar o outro número, que é o 4. Ó. Então, você vai apertar o 4. Quando você apertou o 4 ficou na X, né? E o 3 foi para Y. Depois, né, seguindo a ordem, né? Se não quer multiplicar 3 vezes 4, então você vai e aperta o botão de vezes, né? Que ele vai multiplicar, vezes. Vai aparecer o resultado, né? 3 vezes 4, 12. E as outras pilhas vão ficar zeradas. Ó. Y, Z e T zerados, ficou só o 12. Aí agora você vai fazer a outra multiplicação, né? Você não vai apertar o mais, não. Você vai fazer a última multiplicação, porque ele tem um parênteses aqui, né? Nessa expressão aqui, primeiro a gente multiplica, né? Para depois somar. É assim, numa expressão dessa. Você primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois que soma, né? Assim. Então, a gente vai resolver logo a outra multiplicação. Então, para resolver a outra multiplicação, primeiro eu vou colocar o 5, né? Ficou só o 5. Veja que quando eu aperto o 5, o que foi que aconteceu? O 5 está no X, né? E o 12 foi lá para o Y. E vou apertar o Enter. Quando eu aperto o Enter, o que foi que aconteceu?
O 5 está no X, né? O 5 está no X e também no Y. E o resultado daquela primeira multiplicação, 3 vezes 4, já foi para a memória Z. Essa memória Z, ele ficou guardado o resultado lá, mas não serve para cálculo, porque os cálculos só são realizados nas memórias X e Y. Agora eu vou colocar outro número, que eu não quero multiplicar 5 vezes 6, vou apertar o número 6. Quando eu aperto o número 6, o que aconteceu? O 6 ficou na memória X, o 5 ficou na memória Y e o 12 ficou lá, né, na Z. Aí eu vou apertar o botão de vezes, né, assim, para multiplicar o 5 vezes 6. Aí eu aperto vezes. Quando eu aperto vezes, né, ele multiplica. 5 vezes 6, 30, né, assim. O 30 ficou no registro X. E o 12, que estava lá no registro Z, caiu para o Y. Né? Assim, ele foi uma pilha, foi descendo, né? O 12 que estava lá no Z, caiu para o Y. Né? Tá aqui o 12. E por último, somo, né? Eu não quero somar, né? Os dois. Aí eu aperto o botão de mais. Quando eu aperto o botão de mais, ele soma lá o resultado. 12 mais 30, 42, né? Ele somou. Veja que aparece só o 42 lá no registro da X e as outras zerou. E por último, né, eu vou dividir esse resultado e dividir por 7. Então, você vai pegar o 7, né, e dividir. Aí vai aparecer, né, o resultado na X, que é o resultado 6. Veja que o passo a passo na resolução seria isso daqui, ó. 3, Enter, 4, X, 5, Enter, 6, X, mais 7 dividido. Então, no exercício, eu quero esse passo a passo aqui, ó. Sendo que os números você coloca normal e as teclas que tem função você vai colocar entre colchetes, do jeito que está aqui. Então, como podemos observar, os resultados ficam automaticamente armazenados e disponíveis na pilha operacional para serem utilizados no momento exato. A tecla R, né, que é essa daqui, ó, essa tecla aqui, ó, R com uma seta para baixo, significa hold down, permite visualizar o conteúdo de toda a pilha operacional. Então, assim, na calculadora, para que serve esse R aqui, ó? Justamente para você visualizar o que está na Y, na Z e na T, numa calculadora normal, né, que não vai ter esses visores. Para esse aplicativo é meio que desnecessário, né, essa função, porque já vai mostrar aqui. Mas na calculadora mesmo, que não tem essas funções, né, no aplicativo de vocês, né, que tem alguns aplicativos que não tem, né? Quando você aperta essa tecla aqui, R com seta para baixo, você vai conseguir ver todo o conteúdo da pilha operacional. O conteúdo X é mostrado no visor, né? Para que possamos saber os conteúdos de Y, Z e T, acionamos a tecla R para baixo, né? Com a seta para baixo. E pressionando 4 vezes a tecla R para baixo, teremos a volta completa na pilha operacional. Através da tecla X e Y, podemos intercambiar os resultados de X e Y, né? Ou seja, quando você quer executar a operação 15 menos 10, por engano, introduziu 10, enter 15, né? No caso aqui está fazendo 10 menos 15, né? 10 menos 15 é menos 5, né? Diferente de 15 menos 10, que é 5 positivo, né? Para corrigir baixa, pressionar a tecla X e Y, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, ele queria fazer aqui 15 menos 10. Ele queria fazer 15 menos 10, mas ele fez o contrário. Ele apertou 10, Enter, né? E 15. Só que aqui, quando ele fizer 10, Enter, 15, aqui ele está fazendo 10 menos 15. E 10 menos 15 é menos 5. Menos 5 negativo, né? Se ele apertasse aqui o menos, iria dar menos 5, né? Mas não é menos 5. 15 menos 10 é 5 positivo. Então, como é que eu faço para trocar isso antes de apertar o resultado, né? É só apertar essa tecla aqui, ó, X mais ou menos Y. Ele serve justamente para trocar as pilhas X e Y. Só é isso. Essa tecla só faz isso. Troca a tecla da memória X para Y. Agora vamos para um interessante, né? Que são os cálculos
aritméticos, que são os cálculos, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? No modo RPN, qualquer cálculo aritmético simples corresponde a 2 números de uma operação. Então, você só consegue fazer 2 números de cada vez, né? Não é como uma calculadora científica, você vai botando, né? Vai acrescentando, por exemplo, 2, mais 3, mais 4, mais 5. Você vai adicionando tanto de número que você quer e, por último, você vai apertando o botão de igual. Não é assim. A calculadora financeira não funciona assim. Como é que ela funciona? Ela é uma pessoa prática, você tem que ir devagar com ela, porque ela só vai de 2 números por vez. Você não quer 2, aí você vai, por exemplo, queria fazer 2, você quer fazer 2 mais 2 mais 2, por exemplo, que aí vai dar 6, né? Primeiro você coloca o 2, Enter, né? Enter. Primeiro coloca o Enter, depois 2, né? Aí depois aperta o botão de mais, vocês vão primeiro os 2. Depois você acrescenta o outro 2 e soma. Aí 6. Aí quer somar com outro número, aí você aperta 7, aí mais. Aí quer somar com outro número, 5 mais. Quer somar com outro número, 6 mais. Aí quer diminuir, 24, aí vamos dizer que eu queria diminuir com 10. Aí você bota 10 menos. Aí ele subtraiu, né? 24 menos 10, 14. Então, é assim. Primeiro você coloca, efetua a adição e você vai adicionando um por um. Então, ela tem um jeito de pensar. Você tem que entender o jeito que ela calcula, tá certo? Mas isso é só costume. Passe a utilizar ela uma semana, assim, nos cálculos, quando vocês forem, em vez de utilizar a normal, passem a utilizar ela, porque aí vocês vão pegando a prática. É igual um computador, um sistema novo, né? Enquanto você não pegar a prática com ela, você vai achar ela difícil. Mas ela não é difícil, ela só é diferente, né? Entenda ela como um bichinho diferente. Aqui, ó, outro exemplo, né? Calcule 17 dividido por 5. Como é que faz isso? Coloco o 17, né? Dou Enter e aperto o 5 e, por último, aperto o botão dividir. Ele vai apresentar 3,40, né? Então, basicamente isso. Aqui ele traz um exemplo, né? Suponha que você escreveu 3 cheques sem atualizar os canhotos do talão, né? E você acabou de depositar seu salário de R$ 1.670,50 em sua conta corrente. Se o saldo era R$ 89,70, os cheques tinham os valores de 32, 68 e 123,45. Qual é o novo saldo? Então vamos lá, né? Vamos ver qual é o novo saldo. O novo saldo. Ele já tinha lá na calculadora, aliás, ele já tinha lá na conta corrente 89,76. Então, basicamente, a gente vai só somar isso daqui. É só somar esses números. Basicamente, o problema é esse. 89 e 76. Então, eu vou apertar 89 ponto, né? Que o ponto aqui, no caso, é vírgula, né? Que a gente mudou. Gente, cuidado com isso. Eu vi alguns alunos nas aulas de matemática financeira confundindo ponto com vírgula. Pelo amor de Deus. O ponto da calculadora é a vírgula, tá bom? Não vamos pensar que ponto, por exemplo, geralmente a gente não separa as dezenas e milhares por ponto, né? Por exemplo, o número 1000, né? 1.050 centavos, por exemplo, 1.050 centavos. Aí, geralmente, a gente não coloca assim um pontinho, né? Só para separar as dezenas. Aí tinha aluno que, em vez desse ponto, esse ponto aqui, tava colocando na calculadora. Aí tava pegando e colocando assim. Tava pegando e... Deixa eu colocar aqui na científica normal. Tava pegando e colocando assim, ó. 1, né? Aí vírgula, aí 0. Apertava os 3 0, depois apertava a vírgula de novo. Aí não apertava, né? Porque a vírgula que funciona com ponto. É porque aqui, nesse aplicativo aqui, tá aparecendo vírgula. Mas nas calculadoras físicas, tem lá é o ponto. Vai aparecer o ponto. Igual aqui na financeira, né? Vai aparecer tipo ponto. Aí ele ia apertar na segunda vez, não dava certo e não conseguia fazer o cálculo e não dava certo. Pelo amor de Deus, não vão confundir ponto com vírgula, tá certo? O ponto é um mero
é um mero artifício que a gente utiliza só para separar as casas de milhar. Você não precisa colocar ele nos cálculos para poder efetuar ele. Você só coloca perto a vírgula sim. Então aqui, voltando lá ao nosso problema, a gente tinha 89,76 na calculadora, né? Tinha lá na conta corrente, né? 89,76 e ele depositou o salário de 1.670,50 centavos. Então, 1.670. Eu não apertei o Enter. Desculpa. Então, 89,76, né? 89,76. Vou dar o Enter, né? Para inserir ele na calculadora. Agora eu vou colocar o salário, né? Que ele recebeu. 1.670,50 centavos. E vou somar, né? Porque já tinha o 89,76, né? Quando ele depositou o salário, então ficou lá na conta 1.760,26. Aí depois ele depositou mais 3 cheques, né? Ele depositou mais 3 cheques. Aí eu vou depositar esses 3 cheques. O primeiro cheque é 32,95, então 32,95. Então é só somar. Ficou 1.793,21, né? Quando eu somei o primeiro cheque. O outro cheque é 68,90. Então, somando aqui. E por último, né? Esse daqui de 123,45. Pronto. Esse foi o saldo final, né? Que ele está perguntando. Qual o saldo final depois que você soma todos os números? 1.985,56. Então, a calculadora, ela funciona dessa forma. Quando você for fazer somas sucessivas ou multiplicar, soma, depois subtração, primeiro você faz a primeira operação, por exemplo, você não queria somar esse mais esse, então você soma esses dois, depois você vai somando um por um. Então, inserindo aquele número e mais, o outro número e mais. Você não vai colocando um por um, e depois aperta o botão de igual, não. A calculadora não funciona dessa forma. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão tudo calados. Quando estão calados, eu não estou entendendo nada, eu estou entendendo tudo. E aí, vocês estão entendendo tudo? Eu estou entendendo, eu acho. Eu assisti também aquela aula que o senhor passou ontem, aquele vídeo. Pronto. Eu estou explicando o Zé que pode ser que, não sei se... Ele eu achei bem didático, aquele homem, mas aquele negócio de curso de graça tirou toda a motivação daquele vídeo. E eu dei 8 minutos, Curso de graça. Curso de graça. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Outros cálculos matemáticos, né? Aí vamos aqui para como é que eu calculo potência e raiz quadrada na HP. Vamos aqui para a potência, que seria YX, né? Que é esse negócio aqui. Esse negócio não. Essa tecla aqui, ó. Y elevado a X. Por exemplo, você quer fazer 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3. Como é que eu faço 2 elevado a 3 na calculadora? Primeiro, você vai colocar a base, né? Que é o 2. 2, né? 2. Aí, depois, você vai apertar Enter, depois o 3, né? O 3 e aperta o botão Y elevado a X, ó. Por que Y elevado a X? Porque lembra que o 2, ó, que é a potência que você quer colocar, que é a base, aliás, o 2 que é a base, né? O 2 que é a base está em que memória? Está na Y. O 2 está na Y, está na memória Y. E a potência, que é o 3, está na memória X. Então, você tem que apertar a tecla Y elevado a X, que é pegar o 2, né, que está na memória Y, e elevar o 3, que está na memória X. Então, quando você aperta essa tecla, você está dizendo na calculadora o seguinte: pegue a base que está no 2 e eleve a potência 3. Então, você diz para ela. Aí fica 8. 2 elevado a 3 vai dar o resultado 8. Raiz quadrada, da mesma forma. Só que a raiz quadrada, ela está aqui, ó, na função azul. Ó. Então, você ainda tem que apertar a tecla G, né? Você vai apertar, você quer fazer a raiz quadrada de 50. Então, você vai apertar 50.
depois a tecla G, né? Porque ó, a raiz quadrada é uma função azul. Então, você tem que apertar a tecla G e depois o botão raiz quadrada. Aí vai dar o resultado, 7,07, né? Aí vamos para a raiz enésima. As raízes enésimas que eu apresentei para vocês na calculadora, HP. Lembra que existe essa propriedade, né? Que eu até mostrei para vocês, que todo número de raiz é um número fracionário, né? Até disse para vocês, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Assim, eu falei para vocês, por exemplo, quem estava no sol aqui, ó, que é 1, vai para a sombra, e quem está na sombra vem para o sol, né? Eu até acho que eu expliquei isso nas aulas de matemática financeira, não sei se vocês vão lembrar. Mas tem essa propriedade aqui. Na calculadora financeira vai aparecer, isso daqui, ó, 1 sobre x. 1 sobre x é exatamente para quando vocês forem utilizar essa raiz enésima, né? Que vai aparecer aqui, ó. Raiz enésima. Cadê? 1 sobre x. Essa daqui, ó. 1 sobre x. Ela serve para cálculos com raiz enésima. Então, por exemplo, eu quero fazer esse daqui, ó, raiz cúbica de 125. Então, primeiro você vai colocar sempre o que está dentro da raiz, né? Que é o 125. Coloca o que está dentro da raiz. Aliás, o que eu fiz aqui? 125. 125. Vai apertar o botão de Enter para inserir esse número. Depois você coloca o expoente, né, da raiz, o 3, né, no caso, e aperta o botão, ó, 1 sobre x. Aí depois aperta o botão, ó. Quando você aperta o botão 1 sobre x, o que acontece na calculadora? Ó, o 125 estava... Peraí, deixa eu só voltar aqui antes, só para vocês entenderem. Quando você apertou 125 e apertou o Enter, o 125 foi para a memória Y. Quando você apertou 3, né, o que foi que aconteceu com 3? O 3 estava na X e o 125 estava na Y. Quando você apertou o botão 1 sobre X, o que foi que aconteceu? Ele pegou o 3, né? Ele pegou o 3 e calculou 1 sobre 3, né? 1 dividido por 3, né? Que ele pegou o 1. Aí, o que acontece? Quando você pega 1 dividido por 3, dá 0,33. Aí você vai precisar apertar o outro botão, que é apertar Y, né? Y elevado a x, que é exatamente você trocar, né? Aliás, você elevar, você pegar a base, né? A base, que é 125, e elevar a esse daqui, né? Que é 1 elevado a 3, né? Que é exatamente a potência, né? Para a raiz. Então, sempre quando for raiz enésima, você tem que apertar esse 1 sobre x e depois o x elevado a y, né? Porque você não tem que elevar isso daqui, ó. Você não tem que elevar 1 elevado a x. Então, lembra lá, o 1 elevado a x, se você não apertasse esse botão aqui, ó, x elevado a y, esse 1 elevado a x ficaria aqui embaixo. É como se ficasse um número e multiplicasse com 1,x, só que ele não é para ficar aqui embaixo, é para ele ficar aqui em cima, ó. Que a potência, ele é aqui em cima. Ele é aqui em cima, 1 elevado a x, ó. 1 elevado a x, é aqui em cima. Então, por isso que você tem que apertar esse botão x e y elevado a x, tá certo? Para que ele fique em cima do número, tá certo? Entenderam? Então, quando vocês quiserem fazer números com raiz enésima, você tem que apertar duas teclas, né? Você aperta duas teclas em seguidas. Você aperta, primeiro você coloca o número que está dentro da raiz, aperta Enter. Você coloca o símbolo, por exemplo, se aqui fosse raiz quinta, você colocaria o 5, né, raiz quinta, e aperta essas duas teclas. Primeiro a tecla
1 barra x, depois a tecla y elevado a x. Tá certo? Então, entender, você tem que dizer para ela o que você quer fazer. Então, vai seguindo. Ok? A Zenésimo faz isso. Logaritmo. A questão do logaritmo, na calculadora, né? Dados os números tais por t vai b, né? Vocês já estudaram logaritmo já no ensino médio, já, né? Não. Comigo. Eu acho que no âmbito do senhor tem ensinado como resolver logaritmos. Eu só ensinei o logaritmo aplicado à matemática financeira. Aqui ele está ensinando a regra normal, né, do logaritmo. Você tem os números dados, números reais, né? O A base, aliás, o logaritmando, né? O B a base, né? E o seu logaritmo. Aí aqui é a operação normal do logaritmo, sendo que a base e o logaritmando tem que ser maior que zero e o logaritmando tem que ser diferente de 1. Aí, esses logaritmos são chamados logaritmos decimais. Aí, o que acontece? Na calculadora HP, ele não tem o logaritmo decimal. Ele só tem o logaritmo neperiano, que é o logaritmo na base E. Tá certo? Que é basicamente os cálculos, ele já efetua como se fosse o logaritmo natural normal. Os logaritmos são chamados de logaritmos decimais. De modo análogo, a base 10, ao trabalhar a base E, denotando simplesmente ln de C, né? Enfatizaremos o logaritmo escrito na base E, também conhecido como logaritmo natural, pois tal base é comum em muitos fenômenos naturais, bem como em várias aplicações nas áreas de administração e economia. As calculadoras científicas possuem as teclas log e ln, que calculam o valor do logaritmo nessas bases. As calculadoras financeiras possuem pelo menos a tecla ln, que fornece o logaritmo natural. Por esse motivo, estaremos priorizando essa notação para o desenvolvimento das propriedades dos problemas adiante. Então, na calculadora financeira, no caso da HP12C, ela só traz o logaritmo natural, que está aqui, ó, nessa tecla azul. Ela não tem o logaritmo decimal, que é essa tecla aqui, ó, na científica. Vejam que elas são complementares, né? Nem tudo que tem na científica tem na financeira, e nem tudo que tem na financeira tem na científica, tá certo? São calculadores diferentes. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra, né? Elas são complementares. Então, no científica, você vai ter o botão do log e o botão do ln. Na financeira, você só tem o botão do ln, tá certo? Pelo menos na HP só tem do ln. Eu não sei se na Platinum vai ter. Aí ele fez aqui um exemplo, né? Um exemplo, durante quanto tempo um capital deve ser aplicado, né, uma taxa de 1,2% ao mês para triplicar o seu valor inicial. Aqui é um problema, né, de matemática de juros compostos, né? Lembra que aqui, não sei se eu expliquei para vocês em matemática financeira essa notação, né? Aqui é a nossa fórmula do montante. O montante na calculadora financeira, a gente vai chamar ele de FV, tá bom? Então, o montante na calculadora financeira é FV. O que significa FV? Você lê pelo contrário. Em inglês significa futuro valor, né? Em português, valor futuro. Você sempre vai para o contrário, valor futuro. Do mesmo jeito para o PV. PV significa valor presente. Então, lê pelo contrário, valor presente, valor futuro. O FV seria o montante, o PV, né, que é o valor presente, seria o capital, vezes 1 mais I, e o T, né, a gente já até utilizou em algumas fórmulas de desconto, o T como sendo N, né, seria o nosso T da nossa fórmula aportuguesada, né, que seria o tempo. Mas o N é elevado. Então, a mesma fórmula aqui, né? Aí aqui ele fez só montar, né?
Como ele quer triplicar o valor do capital era R$100, para triplicar o montante seria 300. Então, ele só montou aqui a forma. 300, né, 100, mais a taxa, né? Aí aqui ele colocou 1,2, né? Que seria 1,2%, né? Em vez de colocar 0,012, né? E ele preferiu colocar isso daqui, né? 1,2, mas tanto faz, né? Quando ele somou 1 mais 0,012, deu 1,012, né? Assim, elevado ao n, que ele quer achar, aí ele já passou aqui, ó, o 100, passou para aqui dividindo, né? Quando ele dividiu 300 com 100, ficou 3. Aí ele já inverteu aqui, ó, já inverteu. 1,02 elevado a n, né? Igual a 3. Aí aqui ele pulou uma etapa, né? Porque aqui ele ele aplicou, né, o ln, no caso aqui, o logaritmo nos dois. Esse n vem para cá, né? A propriedade logarítmica vem aqui do peteleco, o n vem para aqui para frente. Aí fico multiplicando esse número aqui, né, igual a esse. Aí depois você passa, né, o n está multiplicando esse logaritmo, aí passa ele dividindo, né? Aí fica o ln de 3 dividido pelo ln de 1,02. Tudo isso aqui a gente aprendeu em matemática financeira, né? Ou pelo menos deviam ter aprendido, né? Aí vamos aqui fazer só essa conta, né? Dividindo ln de 3 dividido pelo ln de 1,012. Como é que faz? Eu vou apertar aqui o 3, né? Primeiro você aperta o número, 3. Depois, o ln. Só que o ln é uma tecla azul. Então, para habilitar a tecla azul, primeiro você precisa apertar a tecla G. Então, G, ln, o ln de 3. Que já deu o resultado aqui, que é 1,10. Agora, eu vou apertar o outro ln, que é o de baixo. Então, eu vou apertar 1,012, né? Calcular o ln dele, né? No caso, G, ln. E, por último, eu divido, né? Divido os dois. Então, dividindo, vai dar o resultado aqui, ó. 92,10, que seria o total de meses, né? 92 meses e alguns dias, né? Para que pudesse triplicar esse valor a essa taxa. Então, basicamente isso. Vamos para a questão da memória de registro armazenamento. Sim, isso aqui não precisa dizer que é irrelevante. Essa questão que a calculadora, ela traz registros. Ó. Os números, dados HP, são armazenados em memórias chamadas registros de armazenamento, ou simplesmente registros. Como vimos acima, 4 registros especiais são usados para o armazenamento do número durante a execução de cálculos. E mais um denominado registro do número X, leste, é usado para armazenar o último número mostrado antes da execução da última operação. Além desses registros, em que números são armazenados automaticamente, até 20 outros registros são disponíveis para armazenamento manual. Esses registros são denominados de R0 a R9. Aí, esse daqui é basicamente quando você quer armazenar números. Por exemplo, você quer... É como se fosse a memória, né? Na calculadora científica, que você tem as memórias, né? Memória mais, memória menos. Por exemplo, eu quero guardar esse 20 aqui na memória, para depois utilizar ele. Aí você aperta o 20, depois aperta o memória mais, né? Pronto, o número está salvo na memória, né? Quando eu quiser recuperar ele, eu aperto MR, né? Que ele vai recuperar a memória usual, né? Na calculadora financeira também tem essas funções de memória, que é exatamente essa daqui, ó, que é a tecla STO, né? Você aperta um número, por exemplo, quero 20 e quero armazenar. Aí você aperta o STO e ele vai e armazena isso na calculadora. É o contrário. Primeiro aperta, o contrário. Primeiro você aperta o STO e depois o número, né? 20. Pronto. Aí o 20 ficou armazenado. Aí como é que eu consigo recuperar? Aí você aperta o RCL. Aí ele recupera. Aí você
tem que dizer... Peraí, viu? Deixa eu ir de novo. É assim, ó. Primeiro você aperta o STO. Tá aqui, peraí. Para armazenar o número, você aperta o STO. Depois digita o número de registro, onde você vai registrar ele. Aí, por exemplo, eu quero registrar esse número no número 1, né? É de 1 a 9, ou é de 0 a 9? É de 0 a 9. Você consegue colocar de 0 até o 9, então você consegue armazenar até 10 números. Aí eu vou colocar o número que eu quero armazenar, no caso 20. Pera, eu acho que eu tô fazendo errado. É o 20 mesmo, aí depois coloca STO e onde eu quero armazenar, no caso 1. Pronto. Aí tá, o 20 ficou salvo na memória 1. Pronto, se eu quiser apagar, eu posso apagar. Aí para eu chamar, eu aperto o RCL e 1. Aí vai aparecer o 20. Cadê? É porque eu apertei o CLX. Não pode apertar FCLX, que senão apaga. É isso mesmo. Tem que digitar o 20, aí STO1. Aí ele salvou. Só que você aperta só SLX para sair. Porque se você apertar FCLX, ele some. Que quando você apertar CL1, aí ele volta por 20. É isso mesmo. Você aperta só o clear. Você não pode apertar o SLX. Porque se você apertar o SLX, ele vai sumir. Tá certo? Então, quando vocês precisarem salvar números de memória, eu mal utilizo isso, né? Em alguns cálculos que utilizo. Mas quando vocês quiserem salvar, vocês apertam o número. Depois você coloca o STO. Diz onde você quer salvar esse número. Dá para você salvar até 10 números de uma vez. Aí você salva, por exemplo, quer salvar no 0. Aí o 20 ficou salvo na memória 0. Aí você limpa só o CLX, ele limpou, né? O X, aí você vai. Eu quero, boto 25, aí aperto o Enter, aí depois eu quero somar com aquele 20. Aí você vai, aperta RCL 1, aí vem o 20, né? Apareceu o 20 e depois mais. Aí somou o 20 mais 45. Então, é mais quando você vai utilizar. Esse daqui serve mais para quando você vai utilizar várias contas com o mesmo número, né? Para você não ter que digitar o número várias vezes, né? Aí você usa essa função, né? Da questão das memórias. Ele traz aqui um exemplo, eu não vou fazer não, depois vocês veem isso daí. Já vai dar 9 horas, né? Nem vai dar tempo eu explicar a questão de porcentagem e de data. Eu vou fazer assim, eu vou gravar as videoaulas próxima semana. Aí eu gravo videoaula explicando as funções de porcentagem e de data. E as funções de financeiras eu explico na terça-feira. É o jeito. É o jeito. Eu vou ter que adiar o conteúdo dessa disciplina em uma semana, mas eu acho que vai dar certo. Gente, vocês conseguiram entender o que eu expliquei? Vocês estão aí ainda? Oi? Sim, né? Pronto. Então, eu vou parar nessas funções aqui, ó. Vamos dando uma lida, porque assim, todo programa, a gente só aprende mexendo. É igual um jogo, por exemplo, você vai jogar um jogo de videogame. Quando você pega um jogo de videogame, eu dando um exemplo prático da vida real de vocês, né? Quando você vai pegando um jogo de videogame novo, no começo, você não vai saber de nada. Você vai perder, vai perder, né? Aí, depois, com o tempo, é que você vai se acostumando com o jogo até você começar a ganhar, né? E quando você se acostumar com as funções e tal. Com os programas, qualquer programa não vai ser diferente.